O reino de Deus, de fato, ele não é visível neste mundo material. Observe bem isso. O reino de Deus nesse mundo ele não é visível. Jesus deixou isso muito claro, né? Quando vieram perguntar a ele sobre o reino de Deus, né? Quando viria o reino, etc., ele deixou muito claro, olha, o reino não é, nesse mundo, ele não é visível. Ninguém vai dizer o reino está aqui ou estará ali, né? Vamos ver aqui em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Vejam só. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Né? Ou seja, o que Jesus disse? Quando o reino de Deus vier, ele vai estar dentro de vocês. Aqui, obviamente, eles estavam antes da vinda do reino, né? Eles estavam antes da cruz, ainda debaixo da lei, aquela coisa toda que vocês já sabem. Então Jesus falou, o reino vai estar dentro de vocês. Quando ele vier, ele estará dentro de vocês. Vocês não vão vê-lo fisicamente. E isso é um fato. Né? O reino veio, como nós sabemos, no ano 70. Né? Houve um aspecto visível da vinda de Cristo no ano 70, que tem registro histórico, né? A guerra dos judeus, a queda do templo de Jerusalém, tudo isso foi um aspecto visível, um aspecto material da vinda do Senhor Jesus, que há registros históricos, né? Diferentemente de muitos que nos atacam e dizem, vocês falam que Jesus voltou, mas não tem registro histórico. Como assim não tem, amado? Tem amplamente, tá? Então, desse aspecto da vinda de Cristo, do juízo sobre Israel, etc., há registros históricos, sim. Só que houve um aspecto não visível. Porque, mais uma vez, nessa vida terrena, o reino de Deus não é visto fisicamente. Ali está o reino de Deus. Não. Nessa vida material, o reino de Deus está dentro de nós, como Jesus falou. Então, o que isso significa, irmão cristiano? Que o reino de Deus nessa vida, ele se manifesta em forma de benefícios para nós. Ele está em nosso espírito. E à medida que nós andamos pelo espírito, nós teremos a oportunidade de experimentar esses benefícios. Vamos ver um exemplo aqui. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Aqui no contexto havia uma discussão, né? Uns comiam uma coisa, outros comiam outra, uns comiam carne, outros não. Havia aquela discussão, né? Aí, a igreja dos romanos, como a maioria das igrejas ali, era uma igreja híbrida, vamos dizer assim, né? Ela era uma igreja formada de judeus e também de gentios, então havia costumes diferentes, obviamente. Então havia uma discussão de comida e bebida, o que se podia comer, o que não se podia comer. E Paulo falou, gente, não se preocupe com isso, o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é o quê? Olha o que a palavra revela. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha essa coisa tremenda. Ou seja, como que o reino de Deus se manifesta em nossa vida aqui na Terra? Primeiro, espiritualmente, estando dentro de nós. E ele se manifesta em forma desses benefícios. Justiça, paz, alegria no Espírito. Há uma passagem que Paulo diz que o reino de Deus não é feito de palavras, mas de poder. Então o reino de Deus é isso. Mas, amado, entenda, são manifestações do reino. Na semana passada nós falamos das obras, né? E que as obras más pertencem aos filhos da perdição e que eles não têm acesso ao reino. Então, em termos territoriais, vamos dizer assim, obviamente os da perdição não têm acesso ao reino, assim como a natureza de Adão não adentra, né? Paulo disse que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e herdar no sentido de adentrar, né? A palavra herdar, ela tem esse sentido, depende um pouco do contexto, né? Para você entender. Ela significa você adentrar, mas também você usufruir. Veja bem, nós já estamos no reino espiritualmente, ele está dentro de nós. Então, o herdar o reino nessa vida material é você usufruir dessas coisas maravilhosas que o reino traz. Justiça, paz, alegria no Espírito, poder, o fruto do Espírito. E aquele filho de Deus, então, como nós vimos semana passada, que deixa a sua carne falar mais alto, ele vai ter consequências, como nós vimos semana passada, ele vai ter a correção e o açoite de Deus, e isso passa muito por não usufruir do reino. Ou seja, não usufruir dos benefícios, entende? Não é questão de adentrar ou não adentrar. No reino nós já estamos espiritualmente e estaremos também com alma e corpo glorificado. Alma restaurada, corpo glorificado, como nós já estudamos algumas vezes, e daqui a pouco vamos falar de novo desse assunto, tá?
Então entenda isso, o reino de Deus sim, ele é espiritual, ele está dentro de nós, ele se manifesta assim nessa vida material. Só que, amados, vejam bem, existe também o conceito de reino territorial. Entende? Entrar no reino territorialmente. Os filhos da perdição nunca terão acesso a isso. A natureza adâmica, mesmo a nossa, que somos filhos de Deus e que temos a imagem, né, do terreno, essa carne não entrará. Matéria não entra no reino. Então, existe o conceito da manifestação do reino enquanto benefícios, né? Ele não é visível a olho nu, ele está dentro de nós, dentro do nosso espírito, ele se manifesta em forma desses benefícios, etc. Mas existe o conceito também de reino de Deus no sentido territorial. Então, o que é o reino de Deus territorialmente? Ele não é nessa terra material aqui. Mais uma vez, aqui ele se manifesta em nosso espírito. O reino de Deus se manifesta em forma de benefícios. Quando nós seguimos as direções, né, as diretrizes do Espírito, somos guiados por Ele. Então existe toda essa manifestação do reino de Deus em nossas vidas. Mas existe também o conceito territorial. Deixa eu lhe trazer um exemplo aqui de um texto. Lucas 23, versículos 42 e 43. Então ele disse, ele aqui é o malfeitor, né, que estava na cruz ali ao lado de Jesus, o que era da salvação. Sabemos que havia dois malfeitores ali ao lado de Jesus, né, um à esquerda, um à direita. Um era da salvação, tanto que reconheceu o senhorio de Jesus, o outro da perdição, ficou só debochando, né? E Jesus sequer olhou para ele, Jesus nem se dirigiu ao da perdição. Você pode observar bem isso. Jesus não tentou convertê-lo, entre aspas. Você reparou isso? Jesus estava na cruz lá, ele não tentou, nos seus últimos esforços ali, pouco tempo antes dele morrer, né? Ele não tentou ficar ali convertendo o outro. Não, é da perdição. Ele se dirigiu ao da salvação, que o reconheceu como Senhor, etc. Agora veja esse diálogo aqui. Então esse malfeitor disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o que Jesus respondeu. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Você percebeu, você conseguiu enxergar aqui o reino de Deus enquanto território? O reino de Deus, do ponto de vista territorial, ele é o paraíso. Vocês perceberam o ponto? Então existe a manifestação do reino aqui nessa terra, só que ela não é visível, está dentro de nós. Então existe a manifestação do reino neste sentido, como eu acabei de falar. Justiça, paz, alegria no Espírito, poder, etc., o fruto do Espírito, amém. Mas existe o conceito territorial. Territorialmente, o reino de Deus é o paraíso. Veja bem, nós também defendemos a visão que o reino de Deus não é visível neste mundo, que ele está dentro de nós. Mas isso é neste mundo aqui material. É a visão, é o sentido da manifestação do reino. Outra coisa é o reino territorial, que é o paraíso.